E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo, primeiramente, né? Ótima semana para todo mundo, né? Mais um final de semana de estaduais, alguns estaduais já nas suas fases decisivas, né? Naquela fase de mata-mata. No caso, o Campeonato Paulista se encerrou, né? A fase de grupos e entra agora na fase de mata. A gente vai falar um pouco do Palmeiras, né? Mais uma grande campanha nessa temporada, mais uma temporada consecutiva, né? Que o Palmeiras consegue fazer uma campanha na fase de grupos invicta e tenta buscar um tricampeonato, né? Algo que não acontece há muito tempo. Então, a gente vai falar de tudo um pouco. Vamos falar de Palmeiras, vamos falar de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, de Vasco, de John Textor, mais uma vez, tá? Inicialmente, deixando os créditos de antemão, ao Globoesporte.com, todas as notícias do site do GE, hoje exclusivamente site do GE. Vamos passar pelos estaduais, pelos resultados primeiro, e a gente passa pelas notícias do dia na sequência, tá? Então, começando pelo campeonato por ordem alfabética, campeonato carioca, tá? E aqui já fica o convite de antemão. Se a gente não falar do seu estadual, do seu clube de coração, já deixa o comentário aí embaixo, né? Já deixa o comentário aí e fala aqui um pouquinho do nosso. Vamos falar, vamos dar uma força aí, né? Não tem problema nenhum. A gente acaba enxugando, obviamente, por uma questão de tempo, que acaba falando de alguns estaduais, mas fica o convite aberto para você, tá? Fla-Flu, Flamengo venceu o Fluminense nesse primeiro jogo da semifinal e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, né? Foi um jogo muito bom, cara. Muito bom, muito bom assim. É, é, há reticências, né? Há reticências. Do lado do Flamengo, né? Mostra um time muito sólido, muito consistente, muito bem treinado. Do lado do Fluminense, um time caótico, um time que precisa muito ainda, precisa entregar muita coisa, precisa fazer muita coisa. Eu não sei, óbvio que assim, tem muitos jogadores que lá estavam no ano passado, o Fernando Diniz está lá, é difícil a gente dizer com exatidão o que acontece com essa equipe do Fluminense. Aqui a gente não passa pano, sempre falo aqui, a gente vai ouvir muita gente falando, pô, início de temporada tal, os caras tiveram uma pré-temporada mais curta, porque terminaram a temporada depois, no campeonato mundial, enfim, cada um faz as suas escolhas e eu acho que a gente não pode ficar dando muito argumento para futebol ruim, né? Bom, se não ruim, meia boca, né? Então, acho que o Fluminense ainda tem muita coisa a mostrar. Eu acho que está devendo muito futebol ainda. E o Flamengo, que não tem nada com isso, fez uma pré-temporada, foi nos Estados Unidos, iniciou o Campeonato Carioca com os reservas, até com uma garotada. Vem sobrando, vem mostrando aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que no Rio de Janeiro óbvio que o Fluminense apareceu agora como uma força importante, mas se a gente falar de grana e de elenco, não há nível de comparação ainda, né? E na prática, o Flamengo vem executando isso nesse início de temporada. O Vasco, outro time, pô, defensivamente é uma loucura o Vasco, né? Muito caótico, deixando muito a desejar. Passou por maus bocados diante do Nova Iguaçu. Muitas bolas na trave nessa partida. O Vasco até chega ao gol de empate, gol do Piton. E aí o Payet tem uma grande. Cara, assim, é surreal a chance que tem o Payet, cara. O goleiro do Nova Iguaçu fez um milagre ali. A bola bate na trave mais uma vez. E a partida termina empatada em 1-1. Jogo no Maracanã, estádio absolutamente lotado, torcedor apaixonado. Acho que ficou devendo. Ficou devendo futebol. O Vasco jogou bola quando precisou, jogou, mas sofreu muito, né? E assim, todo respeito aqui, a gente faz um parênteses. Belíssima camisa do Nova Iguaçu, né? Uma camisa laranjona. Eu particularmente gosto, né? Dessas cores fortes aqui. Óbvio que a camisa do Vascão é uma baita camisa, uma belíssima camisa, mas deixar aqui uma moral também pro Nova Iguaçu, né? Aqui a gente dá uma moral para todo mundo. Uma bela camisa, diga-se de passagem, tá? Vambora, aqui o Campeonato Gaúcho, né? Porque os gigantes do Campeonato Gaúcho, se é que a gente pode dizer assim, acabaram passando, né? Avançam, né? Juventude venceu o Guarani de Bagé 4-0, o Internacional 3-0 para cima do São Luís e o Grêmio 2-0 para cima do Brasil de Pelota, com direito a um golaço do Cristaldo. Cara, dá um tapa muito rápido, né? Um golaço no ângulo. Então aqui a gente deixa, aqui a gente sempre dá um destaque àqueles golaços que são dignos de você depois ir lá procurar os melhores momentos e assistir, porque foi um belo gol, tá? Belo gol. Vamos de Campeonato Mineiro. O Cruzeiro empatou com o Tombense e o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro por 2-0. Aqui não há, todo respeito ao América, a gente sabe que é uma equipe que nos últimos anos fez um bom trabalho,
mas hoje não há nível de comparação. É uma equipe que hoje é SAF, que é o Atlético, muito rica, apesar de muito rica, aí é ponto de vista, né? Porque a dívida é absurda, né? A dívida que tem o Galo, mas virou SAF, né? Tem um plano pelo menos para sanar essa dívida, tem um elenco de altíssimo valor agregado, se a gente pode dizer assim. Então não há nível de comparação, apesar da rivalidade, com todo respeito ao Coelho, não há nível de comparação, tá? Vamos de Campeonato Paulista, e se encerrou aí a primeira fase, o Palmeiras venceu mais uma vez, venceu o Botafogo de Ribeirão, campanha mais uma vez, primeiro colocado geral, né? Mais uma vez, Palmeiras invicto na fase de grupos mais uma vez, né? Eu acho que nos últimos anos, e o torcedor me corrija se eu estiver errado, tá? Acho que nos últimos dois campeonatos paulistas, as únicas derrotas do Palmeiras foram nas finais, né? No ano retrasado, perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo, reverteu, venceu e foi campeão. E no ano passado, perdeu o primeiro jogo contra o Água Santa, no segundo jogo reverteu bem e foi campeão mais uma vez. Acho que, se eu não me engano, nas últimas duas temporadas, as únicas derrotas do Palmeiras foram os dois primeiros jogos da final, se eu não estou enganado, das finais, né? Se eu não estou enganado. E mais uma vez o Palmeiras repete o roteiro, o script, mostra que, assim como eu falei do Flamengo no Rio de Janeiro, em São Paulo, o Palmeiras eu ia falar o soberano, né? Mas é um termo usado pelo torcedor são paulino. O Palmeiras é o time a ser batido, né? Não tem jeito. O time mais, apesar da gente ver que existem potências também e que dá para rivalizar, e por exemplo, o Palmeiras não venceu o São Paulo, não venceu o Corinthians, então assim, existe a rivalidade e existem elencos que podem competir com o Palmeiras, mas se a gente pensar assim, numa questão de regularidade, o torcedor São Paulino vai até debochar, vai tirar o. Ah, mas na hora de decidir, na hora das penalidades, a gente se sobressai. Tudo bem, tem esse componente. Eu tô falando assim, se a gente vai falar em regularidade, né? Com a estrutura que tem o Palmeiras hoje, organizado financeiramente, administração exemplo, e o elenco muito forte e valorizado, né? E ainda fazendo grandes contratações, assim, consegue trazer grandes reforços, inclusive tirando o jogador do rival, que no caso é o Caio Paulista. Mais uma vez, eu vou dizer, o torcedor vai debochar, mas é esse simples fator, né? O deboche e a zoeira a gente deixa pro torcedor, mas o simples fato do Palmeiras ter condições de tirar o Caio Paulista do São Paulo mostra muita coisa do momento das duas equipes hoje, em termos de estrutura, tá? Em termos de estrutura. E aí, resultados, estatísticas, isso é uma coisa para o torcedor. Mas em termos de estrutura, existe uma diferença muito clara, né? Existe uma diferença muito nítida. Existe muita água para ser remada pelo São Paulo para chegar hoje no que tem o Palmeiras de estrutura, assim, estrutura, organização falando, né? Em termos de organização, em termos de dívida, né? Em termos de planejamento de futebol, acho que existe um lago aí, não vou dizer um oceano, né? Porque o São Paulo acho que já tirou muito assim dessa diferença, mas existe um lago a ser tirado. E quando a gente olha no campeonato de regularidade, isso se sobressai, né? Isso é indiscutível. Então, tá devendo futebol? Obviamente que tá. Eu acho que o Palmeiras está devendo futebol. É frágil defensivamente? Sim. Eu acho que o Palmeiras está muito frágil defensivamente, apesar de ter feito muitos gols nesse Campeonato Paulista, tá? 20 gols. Palmeiras fez gols a roda. Se a gente olhar aqui, ó, o Santos fez 18. Palmeiras tomou 9 gols. Ainda assim é uma defesa sólida, tá? São Paulo fez 20 gols também. Então, São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras tomou menos gol que o São Paulo. Sim. Você fala, pô, e aí o torcedor palmeirense vai me cornetar, né? O Palmeiras tomou 9 gols. Né? O Bragantino tomou 9. O São Bernardo tomou 9. Você tá falando que tá frágil? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. Assim, muitos dos gols que o Palmeiras tomou, eu não querendo tirar o mérito do adversário. A gente já gravou aqui. Alguns, talvez metade, eu diria, pelo menos metade, foram gols bizarros, né? Foram gols bizarros, na minha modesta opinião, né? Como tantas outras equipes tomaram gols bizarros, mas a gente destaca o Palmeiras, porque tem, por exemplo, um zagueiro na seleção. Nas últimas temporadas foi uma equipe exemplo na questão defensiva, por exemplo, né? Então acho que tem muita coisa para melhorar. E aqui a crítica ela é construtiva, né? Construtiva, para que a gente, pô, tá falando tudo isso e terminou. É lógico, assim, a gente não pode só elogiar, né? A gente não pode só elogiar, a gente tem que deixar a crítica também. Santos aqui, 3-2 para cima da Inter de Limeira.
Importante resultado para o Santos. Ah, você não vai bater no Santos? Não vou bater no Santos, tá? Da mesma forma que a gente faz a criticar o Palmeiras, porque o Santos vai jogar a Série B, né? Com todo respeito. Pô, e aí o torcedor santista pode ficar bravo. Ah, só porque vai jogar a Série B. Não, acho que existe uma diferença, claro. O Santos vem fazendo uma baita temporada, tá com um bom, excelente, bom não, tá com um excelente treinador. O projeto é promissor, mas aí, cara, assim, quando chega na Série B, não adianta que a gente também ficar tecendo aqui, vamos construir o mundo mágico, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Não, gramados são de péssima qualidade. E a gente vai ver se o Santos vai conseguir praticar um bom futebol nessas condições. Muita poça, gramados terríveis, jogadores que muitas vezes são caneludos, com todo respeito, mas são caneludos, vão chegar duro, e não é pela maldade, é porque o cara é caneludo mesmo, né? Falta qualidade. Então vai enfrentar uma série de condições adversas, e aí a gente vai ver de fato o que é o Santos. Hoje é difícil a gente ter um parâmetro apenas para o Campeonato Paulista, tá? Muitos times não estão na Série B, não estão na Série C, sim, mas assim, enfrenta condições adversas também, sim, mas é que a Série B é um campeonato muito mais longo, né? É um campeonato muito mais longevo, as viagens são muito mais longas. Aqui estamos falando do estado de São Paulo, que muitas vezes as viagens são longuíssimas de ônibus, sim, mas se a gente olhar para um campeonato brasileiro da Série B, aí o negócio, aí a parada é mais embaixo, né? Aí o negócio é muito mais complicado, tá? São Paulo, uma classificação absolutamente suada, né? São Paulo é outra equipe para mim que vem decepcionando muito. Depois do início de temporada bastante promissor, tudo bem, a gente contextualiza a troca de treinador, mas imediatamente a troca de treinador, a gente viu o São Paulo do Carpini quebrar um tabu de vitórias na Neoquímica Arena, conseguiu vencer o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena e logo na sequência bateu o Palmeiras na Supercopa do Brasil nas penalidades. Então, depois de um início muito promissor, eu acho que o São Paulo está devendo muito futebol, está devendo muita bola. A gente vê nos principais protagonistas do São Paulo muita garra, muita entrega, muita vontade, né? Jogadores querendo ser decisivos. A gente olha para o Caleri, a gente olha para o Luciano, o próprio Lucas Moura, que fez o gol da classificação, o gol de pênalti, finalzinho da partida. A gente olha, assim, tem jogadores muito bons tecnicamente, jogadores acima da média, tem craques da bola, como é o Lucas, por exemplo. Tem, assim, tem tudo, né? Tem um excelente goleiro convocado para a seleção brasileira. Tem tudo. São Paulo tem tudo. Tem, assim, apesar do desfalque, pô, tem desfalque, a gente tem que contextualizar. Mas está devendo futebol, na minha opinião. Assim, a gente tenta passar o pano e eu tentei passar um pano até pro torcedor não entrar naquele movimento de fora Carpini de forma muito antecipada, né? Queimar a largada. Então aqui a gente até passou o pano e foi, pô, herdou um legado do Dorival, então quando chega o Carpini tenta manter aquela forma de trabalho, teve aquele início meteórico, se é que a gente pode dizer assim, depois, né, com aquela calmaria, né, baixa um pouco a adrenalina de vencer o Corinthians fora de casa, na casa do Corinthians, venceu o Palmeiras na Supercopa do Brasil, depois que baixa essa adrenalina, aí a gente começava a ver o trabalho do Carpini, que ia levar tempo, né? Que ia levar tempo. Pô, tem que ajustar algumas peças, os atletas precisam entender como é que o treinador quer praticar o seu futebol e tudo mais. A gente dá uma contextualizada, a gente dá uma suavizada na crítica, mas eu acho que agora, depois dessa classificação suada, acho que não tem mais muito que da onde tirar. Se o Carpini e os jogadores conseguem encontrar motivação para jogar contra o Palmeiras, né, para ser uma pedra no sapato do Palmeiras, se a gente pode dizer assim, né? Porque ali, para muitos São Paulinos até hoje, né, até hoje, eu não vou entrar nesse mérito, gente, senão vai falar que eu estou sendo clubista aqui e ali, para um lado ou para o outro. Prejudicado no jogo contra o Palmeiras. Ah, era para ter vencido o Palmeiras. Aí, cara, ficar no era, né? Ficar no era, você não vai para frente na sua vida, né? É o que eu digo assim, um time consegue fazer uma partida tão competente contra o Palmeiras e sofrer para classificar para cima do Ituano, né? Equipe que inclusive foi rebaixada no Campeonato Paulista, eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho que tem muito. E aí, eu não vou ficar falando, tá errado aqui, tá errado ali. Assim, só por este fator, por este fato, tá? Que muitos torcedores até falam, pô, era pra ter vencido o Palmeiras e a arbitragem prejudicou. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos entrar na onda do torcedor aqui. Pedir perdão pro torcedor do Palmeiras. Pô, era pro São Paulo ter. Era, né? Não dá pra ficar no era, mas era pro São Paulo ter vencido o Palmeiras, não venceu porque a arbitragem prejudicou. Legal, mas não venceu. Tá, então
teoricamente é para passar pelo Ituano tranquilo, né? O time conseguiu complicar pelo líder geral do Campeonato Paulista, a melhor equipe do Campeonato Paulista, vai vencer fácil o Ituano. Não, venceu sofrido. Então, assim, só esse fato, só levantar esses 2 pontos, eu acho que é pro torcedor refletir muita coisa. E não só o torcedor, mais do que o torcedor. Eu acho que o elenco São Paulino e a comissão técnica do São Paulo tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? E aqui, o que eu falei, como eu não sou especialista da bola, aqui a gente faz a leitura mais de torcedor, mais de amante do futebol. Não vou ficar olhando a organização tática, a disposição dos jogadores dentro de campo, falta de entrega, se a arbitragem comprometeu aqui e ali. Não vou entrar nesse mérito. A gente só levanta esses 2 pontos, né? Pô, jogou muita bola contra o Palmeiras, e aí contra o Ituano sofre para se classificar, quase fica fora. Eu acho que assim, são pontos para reflexão, né? Acho que tem muita coisa que tem que ser melhorada aí, tá? Enfim, vamos lá. Corinthians empatou com a Água Santa, né? Última partida. O Corinthians já não tinha nenhuma pretensão, né? Já estava eliminado da fase de mata, da segunda fase do Campeonato Paulista. O Água Santa tinha oportunidade, ainda teve uma grande chance no jogo, mas acabou empatando e ficou de fora aí da fase de mata. Mais um Água Santa que foi eliminado recentemente na Copa do Brasil. Jogo muito difícil contra o Vasco, quase conseguiu a classificação mais uma vez para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? Enfim, acho que me delonguei um pouco do Campeonato Paulista, né? Vambora, vai. Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Pô, será que a gente fala de Botafogo agora? Não sei se a gente fala do Botafogo agora. Vou falar rapidinho, né? Que o John Textor, ele, ele causou aí um alvoroço ao falar que tinha áudio de árbitro e tudo mais, né? E o STJD o convocou a apresentar provas, né? Aqui, ó. Deu prazo até segunda-feira para que o dono da SAF do Botafogo para que ele apresente provas, né? E a ideia do norte-americano é buscar instâncias maiores do país, Ministério Público tanto do Rio quanto em Brasília, né? Vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Está irritado com o STJD, que arquivou o processo aberto por ele para investigar o brasileiro de 23 em menos de 24 horas. Na ocasião, o executivo mostrou um relatório de 70 páginas, baseados em análise de jogos da Good Game, a empresa francesa que avalia a arbitragem com a ajuda de inteligência artificial, indicando que o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais que o Palmeiras, né? Tá bom, então. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Palavras do John Textor, né? Recebeu uma gravação de um funcionário ligado à CBF, foi validado e autenticado, foi falado para mim por autoridades de confiança, não foram jornalistas nem agentes. Também estão na mão da polícia e estiveram nas mãos de governantes por um ano. Foi uma divisão menor. É um jogo conhecido por nós. Tem um técnico, um time, pessoas que autenticamos. Então, assim, ele fala que tem a gravação de um áudio, de um árbitro e tal, e faz um alvoroço, né? Faz um alvoroço. Depois ele fala, né, que foi uma divisão menor, né? Então, assim, ele quer falar que o Campeonato Brasileiro ele é corrupto, né? Pode até falar, pode até falar. A gente teve recentemente vários jogadores, tá? Na série B do Campeonato Brasileiro que foram alvos de investigação e foi comprovado que participavam de esquema de apostas, tá? Então, isso de uma certa forma é corrupção, isso já foi provado, né? Então ele falar que numa divisão menor tem corrupção, né? Porque ele ouviu um árbitro de uma divisão menor, como é que isso naturalmente se estende à Série A do Campeonato Brasileiro, né? É uma alegação forte, na minha opinião. Se você ouvir um áudio de um árbitro de uma Série B, uma Série C, porque ele fala divisão menor, eu não sei nem se é Série C, e ele estender isso para a Série A, ele está afirmando, né? É uma afirmação forte, enfim, né? Ele que se explique com a justiça, tá? Que mais uma noite, já que a gente já tá falando de John Texton, vamos pegar mais um aqui, ó. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Diz que o áudio de corrupção de árbitro é de divisão menor, tem sotaque carioca, tá? Então, e mesmo assim, tipo, ele pega um árbitro que apita na Série A e na Série B. E na Série B tem esse áudio aí com termos corruptos, né?
Quem garante que ele está sendo corrupto na Série A? Gente, aqui eu não estou passando pano. Eu só estou falando assim, a partir do momento que você faz uma afirmação, que você faz uma acusação nesse caso, né? Também, além de ser uma afirmação, é uma acusação. Como é que você tem garantias? Porque assim, sair acusando ao vento também é uma coisa muito grave, tá, gente? Eu vou falar aqui para vocês. Eu sempre falo assim, pô, não dá pra gente ser ingênuo também. A gente sabe que tem. Mas daí a provar, como é que eu vou ficar alegando? Ah, não, tem corrupção, tem corrupção. Tudo bem, mano. Mas como é que a gente vai provar isso? É igual o tal da mala branca, né? Como é que você vai provar que tem? Se não tem prova. A gente fala que, pô, eu não vou ser ingênuo, cara. É um esporte que gira muita grana. Eu não vou ser ingênuo aqui de falar que não tem, né? Mas daí eu falar que também tem, afirmar que tem e não ter provas, aí é complicado, né? Aí é complicado. Eu fico ali em cima do muro. Eu não vou cravar que tem, mas também não vou cravar que não tem. Eu só falo assim, a gente ouve histórias de ex-jogadores, né? Do folclore do futebol. Eu falo assim, pô, se tinha isso no passado, hoje também tem, cara, né? Hoje também não dá pra gente também ficar aqui de como é que a gente pode dizer assim, de inocência, né? De inocência. Agora, sim, a partir do momento que você afirma categoricamente como fez John Texton, você tem que provar. Aí vem com o negócio, pô, divisão menor. Pô, mano, aí tá de brincadeira, né? Vamos lá, gente, vamos seguir, ó. Sobre o Fortaleza, queria trazer rapidamente. A gente sempre tem que trazer essa notícia, né? Reforçar. Fortaleza entrou em campo aqui com camisetas com marca de sangue, né? Até um pouco forte, né? Marcas para relembrar o episódio do atentado, tá? Que aconteceu, que sofreu aí a delegação do Fortaleza quando foi jogar no Recife. Torcedores do esporte alvejaram o ônibus com pedras e objetos. Muitos jogadores saíram feridos, né? E a perícia afirma que por 1,5 centímetro, um dos jogadores que foi ferido na cabeça não sofreu uma lesão fatal, né? Então o Fortaleza entrou com essa informação na camiseta também. Então a gente traz aqui a notícia mais uma vez, porque ninguém foi preso, né? Até o momento, ninguém foi preso. A gente aguarda a investigação da justiça e torce para que. A nós, gente, só cabe torcer para que algo aconteça, né? Vamos lá, que Cuca, né? Cuca, Atlético Paranaense, falar rapidamente, ele fez um pronunciamento cara, assim, você que por Railane Martins, tá? A gente sabe que o Cuca foi condenado. Neste momento ele não é mais um criminoso, porque a Justiça da Suíça retirou, né, o processo. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, pagou uma indenização ao Cuca ainda por cima, se eu não me engano. Mas na época foi julgado, foi condenado e até a revogação da condenação era um criminoso aos olhos da justiça, né? Então aqui a gente falar que era um criminoso não é nenhum tipo de falsa acusação. Não era um criminoso no Brasil, é um criminoso na Suíça, tá? Então agora ele não é mais um criminoso. E assim, muita gente obviamente vai se manifestar e eu acho que tem que se manifestar da forma como achar que é legítimo, tá? Em relação à conduta do treinador, ao crime que ele cometeu na época e a conduta do treinador após este crime, né? Muitas vezes passando pano e tudo mais. Mas eu gostei, assim, de uma certa, de um trecho do pronunciamento do Cuca, tá? Eu gostei. Ele levanta mais uma vez que é um tema muito sério. Isso é algo que é uma crítica que eu fiz ao Cuca quando ele estava no Corinthians. Isso é algo que ele deveria ter feito há muito tempo. Agora é tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Ele admite que é um tema muito sério e ele fala que escreveu para não ter o risco de errar. Acho legal, tem que ler mesmo, né? Tem que ler mesmo, porque senão ele pode falar alguma outra coisa que comprometa a estadia dele no Atlético Paranaense. Então, tem que ler, é um assunto complicado. Não é aqui passando pano, mas o Cuca é de uma outra geração. A visão que ele tem do mundo e talvez de uma sociedade machista é totalmente diferente, né? Ele é um cara que tem que se talvez, e eu digo isso para todos, eu falo isso do Cuca, mas eu digo a mim mesmo também. A gente tem que se reeducar constantemente, né? Então aqui, volto a repetir, não é passando pano. Isso é errado, né? Você ter uma herança machista é errado.
mas você tem que se reeducar. Isso é sua responsabilidade como cidadão, né? E eu acho que ler, de repente, se ele não conseguiu se reciclar, se reeducar da forma como deveria, acho que talvez ler seria mais adequado e ele assim o fez, tá? Tenho escutado opiniões e tentado entender o meu papel. No começo do ano li uma coluna da Milly Lacombe, da UOL, em que ela disse que isso não era sobre mim. Eu entendi o que ela quis dizer. Não é só sobre mim, mas é sobre mim também. Eu escolhi me recolher. Aqui ele fala: o mundo do futebol e o mundo dos homens nunca tinha me cobrado nada, mas o mundo está mudando e eu acho que é para melhor. Então, acho que assim, ele falou uma coisa muito. Hoje entendo que o silêncio soa como covardia, né? E eu acho que não soa como covardia, foi uma covardia, na minha opinião, tá? Eu acho que ele poderia ter usado aqui até ter tirado o soa, né? Entendo que o silêncio foi uma covardia, eu acho que foi, né? Tudo bem, o assunto estava enterrado, ninguém falava sobre isso, então também não vou falar, ok, mas a partir do momento em que começaram a falar, eu acho que ele tinha uma obrigação, ele tinha uma responsabilidade, né? E aí ele fala de uma questão da responsabilidade nas atitudes dele. Eu gostei de trechos do discurso. Obviamente que foi escrito por uma assessoria de imprensa, a gente sabe disso, a gente não é ingênuo, mas eu acho que foi legal o Cuca falar abertamente sobre isso. Era necessário, porque ainda no Corinthians ele passou pano para muita coisa, né? Ele passou pano para muita coisa. E agora sim ele traz uma declaração que eu acho que ainda deve, mas traz muitos assuntos, muitos pontos que deveriam ter sido abordados já no tempo de Atlético Mineiro, né? Mas enfim, antes, como eu falei, antes tarde do que nunca, reconhecer os erros é importante. A gente espera que isso seja de coração, tá? E vida longa ao Cuca no Atlético Paranaense que venceu aí o Maringá, Londrina, né? 6-0, né? 6-0. Bom, vamos embora. Vamos trazer aqui algumas notícias do dia. Eu já tô me delongando aqui. Bom, sobre o Palmeiras, né? A gente abriu o podcast com essa notícia e o Palmeiras busca aqui um feito que não atinge há 90 anos. Dono da melhor campanha em 5 das últimas 8 edições. Busca o tricampeonato consecutivo que conquistou na década de 30. É o único time invicto até o momento, até aqui no torneio, né, no Campeonato Paulista dessa temporada, né? Então, nas últimas 5 temporadas, o Palmeiras é dono da melhor campanha, né? E das últimas 8, 5 é do Palmeiras. Não, nas últimas 5 não. Das últimas 8, né? O Palmeiras tem a melhor campanha. Perdão, gente, não é consecutivo. Das últimas 8 edições, o Palmeiras tem a melhor campanha em 5, tá? Então é impressionante, né? Isso corrobora com aquilo que a gente vem falando. Do Palmeiras como estrutura, como instituição, administração, né? Saúde financeira, elenco, tá? Aqui, ó. Melhor campanha em 2007, 2018, 2022, 23 e 24. Nas últimas 2 vezes terminou com o título. Então busca um tricampeonato, vai igualar aqui a campanha de 1932, 1933 e 1934, tá? Busca esse tricampeonato que há muito não acontece, né? Vamos acompanhar aqui, né? Esse embalado Palmeiras, né? Embalado, como a gente já fez a crítica, tem muita coisa para melhorar, mas assim, na hora na hora da regularidade, é um time muito difícil de ser batido, né? Vamos de São Paulo. Carpini festejou a classificação e fez gestos para desafetos em Itu. Ofensas de cunho muito pessoal direcionadas a meus filhos, minha esposa, tá? Então, desabafo do Carpini. Cara, eu acho que o Carpini, eu gosto muito das coletivas do Carpini, porque é um cara muito tranquilo, né? De falar muito manso. Eu gosto mais gosto de todo, gosto, por exemplo, do Renato Gaúcho. Nunca menti aqui, mas gosto muito de treinadores como Carpini e Dorival Júnior, né? Que tem adotam um tom mais ponderado. Eu gosto. Mas dentro de campo, não é isso que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver um treinador com sangue no olho, né? Com a faca nos dentes. Coletivo é outra história, mas dentro de campo, e aí, cara, assim, óbvio que a gente não vai dar o aval para nenhum gesto obsceno, para nenhum tipo de provocação, mas cara, assim, precisa, né? Isso faz parte. E é o que o torcedor quer ver. Mesmo o torcedor que o corneta,
É o que o torcedor quer ver. Muitas vezes ele cutuca o treinador, e aqui eu acho que já entra no âmbito criminal, tá? Mas assim, muitos torcedores cutucam o treinador com o objetivo de ver a resposta. Cara, responde. Eu quero ver a fúria no seu olho, né? Porque você fica com essa voz mansa. Pô, se ele tá passando essa tranquilidade, se ele tá fazendo os jogadores meditarem, que não é uma coisa ruim, mas assim, deixando os caras muito tranquilos, a gente não vai ver raça que a gente quer ver dentro de campo. A gente quer ver sangue no olho, a gente quer ver competitividade. Aí vem um treinador com aquela fala mansa. Às vezes, muitas vezes, eu acho que tem torcedores que falam assim, pô, vou cutucar o cara pra ver se ele cutuca de volta. É porque eu quero ver um treinador, eu quero ver um treinador com raça, né? Na coletiva, tudo bem, mas no campo eu quero ver um cara enérgico, que se movimenta, pô, quer apitar o jogo também, né? Muito torcedor São Paulino criticou o Abel Ferreira, mas eu imagino que muitos queriam que o Carpini muitas vezes fosse como o Abel Ferreira. Tenta apitar o jogo, fica enchendo o saco da arbitragem, bate palma, dá tapa no chão, chuta a garrafinha, porque, pô, é essa energia. O torcedor do Palmeiras, quando vê isso, fala, pô, o cara passa do tom, às vezes, exagera. Mas, pô, essa energia que o torcedor quer ver. Ele quer ver raça dentro de campo e fora de campo, né? Então, aqui, como eu falei, aqui a gente não corrobora com nenhum tipo de ato hostil, mas gostei, né? Tem que responder, tem que dar resposta. E volta a repetir, muitos torcedores fazem isso para ouvir a resposta de volta, né? Para ver o treinador. Cara, mostra para mim que você é treinador do meu time, mostra para mim que você é treinador de São Paulo, né? Bom, bora, vamos pro Rio de Janeiro. O Flamengo do Tite bateu o recorde, iguala a maior sequência da história do clube, 10 jogos sem sofrer gols, né? Impressionante. O que a gente começa a ver o que a gente vê no Flamengo nesse início de temporada é o que a gente costumava ver do Corinthians, do Tite e da própria seleção brasileira. Time muito sólido defensivamente, que toma pouquíssimos gols. E a gente começa. E agora com o elenco, com todo respeito, né? Um elenco com a qualidade. Não que o Corinthians não tinha. O Corinthians do Tite era uma máquina. E a seleção brasileira tinha à disposição os melhores jogadores. Mas, assim, enfrentando adversários de menor nível técnico, o elenco que tem, o Tite começa a fazer funcionar esse maquinário e funcionar muito bem. Tá? Então aqui a gente traz um ponto importante, porque marcando gols da forma como vem marcando, o ataque do Flamengo a gente já conhece, não precisa aqui a gente ficar enaltecendo mais uma vez a força ofensiva do Flamengo. Agora, o Flamengo forte defensivamente, para mim, a gente já colocava o Flamengo numa prateleira diferenciada, né, das aquelas equipes que brigariam por todos os campeonatos. O Flamengo vai ganhando cada vez mais favoritismo a disputar e conquistar todos os títulos dessa temporada, né? Porque ataque forte é importante, sim, é isso que ganha, na minha opinião. Você tem um ataque que marca muitos gols, é o que ganham os campeonatos de mata, campeonatos de mata-mata, campeonatos decisivos. Agora, você tem uma defesa sólida, para mim é o que ganha os campeonatos de pontos corridos. Então, todos os torneios que o Flamengo vai disputar, vai ter uma mescla de tudo, né? Pontos corridos e mata. E o Campeonato Brasileiro, pontos corridos até o final. E o Flamengo vem mostrando atributos que o colocam numa situação, numa prateleira de o time a ser batido no futebol brasileiro. Cada vez mais, pelos números, né? Pelos números. É óbvio que depois não adianta, como aconteceu com o Tite na seleção brasileira, ter números relevantíssimos e não conquistar títulos importantes, né? Mas você já estar como candidato é um grande passo. É um grande passo, porque já é uma coisa que você construiu, uma coisa muito difícil que tantos outros vão tentar e não vão chegar. E não vão conseguir fazer igual, tá? Sobre Fluminense, vamos pegar aqui um trecho da coletiva do Diniz. Falou que o time não existiu no primeiro tempo, né? Aqui, corroborando com aquilo que a gente fala. Tem muita coisa para ser melhorado. Tem muita coisa para ser melhorado. Pela análise do jogo, respondendo sua pergunta, obviamente, quando o time joga um primeiro tempo tão mal como jogamos, o responsável é o treinador. Não adianta atribuir a outros fatores, tá? Concordo, concordo. Se o time jogasse mal, naturalmente iam dizer que era por causa do Renato Augusto, mas não tem absolutamente nada a ver. Se fosse por isso, o time melhorou no segundo tempo, não melhorou? Aqui é aquela coisa, né? Eu acho que é óbvio que assim, o Fernando Diniz, como comandante, ele tem que chamar essa responsabilidade mesmo, né? Ele tem que blindar os atletas, mas
como eu falei, né? Muitos atletas, e até reforçado com um jogador como o Renato Augusto, por exemplo, estão devendo futebol, né? Estão devendo futebol. Estão devendo até um pouco de entrega, na minha opinião. Estão devendo um pouco de raça, assim. Você estar mal fisicamente, tecnicamente é uma coisa. Agora, você deixar de entregar na raça e no coração é outra absolutamente diferente. E a crítica do torcedor muitas vezes é por isso. Você pode estar mal fisicamente, a gente entende isso. Vocês foram para o Mundial, vocês foram lá representar a gente. Vocês buscaram, jogaram de forma muito honrada contra o Manchester City. Mas cadê aquele time que jogou contra o Manchester City? Cadê aquela vontade, aquele time aguerrido, aquele time com sangue no olho, correndo em todas as bolas? Cadê esse time? É isso que, talvez é isso que fosse o torcedor. Olha, fala, pô, os caras que representaram a gente representaram bem. Tá, precisa descansar. Vai descansar, gente, descansa, mas e agora, cara? Agora é fase decisiva. A gente tá encarando o Flamengo. A gente tá jogando um campeonato, a gente tá jogando assim contra o rival. Não dá pra perder, não dá pra ser humilhado, né? Então, de repente, pode ser até eliminado, mas cair lutando, né? Eu acho que talvez seja essa a maior frustração do torcedor, de, poxa, tá devendo e tá devendo muito, tá? E tá devendo muito. Bom, vamos embora. Aqui de Ramon mostrou orgulhoso, disse que o Vasco vai chegar à final, hein? Ramon disse que o ano passado cravou que o Vasco não ia cair. E eu acho que sim, óbvio que a gente sempre fala, pô, tem que. Alguns vão falar é soberbo, tem que respeitar, mas é isso que o torcedor quer ver, gente. O Ramon entrega aquilo que o torcedor quer ver. Eu sou muito mais um treinador como o Ramon, que chega, o time não vai cair, o time vai chegar na final, do que eu, tipo, pô, vamos aguardar, né? Vamos com calma, tem que respeitar o adversário. Porque não é isso que o torcedor quer ouvir. Torcedor apaixonado quer ouvir, vamos chegar à final. É isso, mano. Pô, bate palma. Vamos, caramba. Quero chegar na final mesmo. E o treinador cravar isso é outra pegada, né? É outra pegada. Eu falei isso ano passado, quando o Ramon falou que o Vasco não ia cair, isso mudou o sentimento de muito torcedor, né? Porque, pô, não importa se o técnico é bom ou ruim, eu quero ver um técnico com vontade, né? Se eu olhava pro Barbieri, todo respeito ao Barbieri, que eu acho que fez até um bom trabalho no Bragantino, só que você vê, pô, não, jogamos bem, mas acertamos aqui e ali, erramos as mesmas coisas, fala mansa, tranquilo, já chega aí, pô, não dá, cara, o time não dá resposta dentro de campo, tá perdendo. O treinador não mostra postura, não mostra sangue no olho, né? Postura assim, né? Vamos pra luta, vamos brigar, né? Vamos que vamos, aquele que meio que joga pro torcedor, né? Eu acho que às vezes falta, tem que ser um técnico que saiba combinar as duas coisas, né? Que ele tem uma capacidade técnica implacável, mas que ele também joga para um torcedor, né? Você está vestindo a camisa do clube, você tem que jogar com o torcedor, né? E o Ramon, acho que da questão tática ele deve muito, né? Mas a questão de jogar para o torcedor sobra, né? E muitas vezes é isso que precisa. É isso que precisa para o torcedor ir lá, comprar camisa, lotar o estádio, né? Melhorar a bilheteria, ajudar o clube a assinar o sócio torcedor, é isso que é necessário, né? E com essa grana, naturalmente, as dívidas vão sendo sanadas e reforços vão chegando. Tá? Vambora aqui. Polêmica, né? Teve polêmica no. É pô, perdi a notícia, eu não deixei separado. Putz, eu acho que eu não deixei separado, hein? Esse aqui? Ah, esse aqui, ó. Teve polêmica do gol do Nova Iguaçu, né? Porque saiu o gol, aí o árbitro dentro de campo marcou impedimento, foi revisar, falou que o gol estava válido, e na hora de traçar as linhas, linhas suspeitas, né? Porque falaram que a linha nem toca o pé do jogador, enfim. E aí a Ferdi se justificou que ó, a linha está traçada conforme a regra, no calcanhar do jogador do Vasco, e quando as linhas ficam sobrepostas, ficam azul, favorecendo o ataque, tá? Enfim, né? Essa coisa do milímetro, do pixel, eu sempre falei aqui, eu não sou a favor disso. Mesmo aquela tecnologia utilizada na Copa do Mundo, é, do, da, do- assim, de fazer o, a posição dos atletas de forma tridimensional, eu não sou muito a favor. Não sou muito a favor quando a gente está falando de milímetros. Quando a gente está falando de milímetros. Porque eu sempre digo aqui, cara, o futebol, um esporte de alto rendimento, é muita velocidade dos atletas e as câmeras não estão do lado dos atletas. Apesar de a gente entender que é uma tecnologia avançada e que a margem de erro ela é baixa, mas tem uma margem de erro, né?
na velocidade, às vezes a leitura não é correta da distância, do posicionamento, o ângulo que está a câmera. Por isso que eu digo assim, a margem de erro ela tem que existir para favorecer o espetáculo. Às vezes você pode falar assim, não, a máquina não erra, a margem de erro dela é de 0,001 milímetro. Tudo bem, tudo bem, a máquina pode ter esse nível de perfeição, mas de precisão, perfeição não, de precisão. Agora, a gente tem que favorecer o espetáculo, né? E aqui, tudo bem, pode reclamar, mas eu vou muito mais nessa linha. Vamos favorecer o espetáculo. Para mim, tá na mesma linha, né? Olhando de forma ocular, né? Tá na mesma linha. Aí, mover um pixel para lá, aí tudo bem, a gente vai entrar na regra do jogo de, poxa, mas não é a regra de hoje. Sim, sim. Eu digo assim, o que eu quero ver é espetáculo, né? Então, numa situação como essa, mesmo que tivesse impedido, que eu não posso firmar aqui, para mim o gol deveria ser legal, né? Para mim o gol, falamos muito sobre isso na Copa do Mundo Feminino, inclusive, que muitos gols foram anulados por questões de milímetros, né? E eu ficava indignado, ficava transtornado, tá? Bom, sobre Corinthians, tá? Foi eliminado, o que o Corinthians precisa fazer para ir para a próxima Copa do Brasil? Do ano que vem, que neste momento está fora, né? Depende de resultados expressivos em outras competições ou de ajuda de rivais, né? Porque se os rivais forem se classificando, vão abrindo vagas e o Corinthians naturalmente vai herdando uma posição, né? Por exemplo, assim, se o Palmeiras é campeão brasileiro, aí abre-se uma vaga, né? Por exemplo, o Palmeiras é campeão brasileiro, foi pro mata do Campeonato Paulista, já tá lá, né? Já tá lá. Então, campeão brasileiro, essa vaga do Campeonato Paulista, por exemplo, se abriria para o Corinthians, por exemplo, né? Então, são situações como essas, né? Situações como essas. Bom, vamos lá. Aqui o John Texton, né? A gente já passou por essa notícia. Deixa eu mover aqui para junto da outra, perdão. Aqui sobre o Renato Gaúcho, né? Deixar o convite para vocês, né? Faz tempo que eu não falo do Renato, por isso que eu quis trazer. Conversamos para buscar os espaços vazios. A bola entraria mais cedo ou mais tarde. O Cristaldo fez um golaço, um dos mais bonitos do estadual. O gol deu tranquilidade. Segundo tempo, mandei continuar pressionando. Em busca do segundo gol, criamos e fizemos mais um. Gostei do comportamento da equipe. Mata-mata é difícil, tudo pode acontecer. Conseguimos o objetivo. E aqui, deixa eu ver aqui. Parece que estou revolucionando, fazendo algo de outro planeta. Será rotina? Os cornetinhas do ar é uma brincadeira que. Pera aí, gente, deixa eu pegar aqui correto. Será rotina? Os cornetinhas do ar é uma brincadeira que faço, como fazem comigo. Qual o benefício que o clube tem com vocês no treino? Muitos vão lá, pegam as imagens, criticam e ganham dinheiro. Nunca fomos convidados para ir ao trabalho de vocês. Acho que o Renato é convidado muitas vezes, tá? Respeita aqui, dando retrucada, né? Por isso que eu falo que eu gosto do Renato, tá? Por isso que eu gosto do Renato. O cara que não vai ficar calado, mano. Não vai ficar calado. A gente gosta dos treinadores educados, ponderados, mas às vezes precisa dar uma alfinetadinha mais forte, né? Uma presença mais enérgica, né? E o Renato é esse cara, tá? Muita gente não gosta. Acho que ele é um personagem, né? Fala mais do que treina. Mas eu acho que é muito bom treinador, sabe muito de futebol. E tem aquela coisa, né? De dar aquela alfinetada, tá? E aqui a notícia do Cuca, desculpa aqui, gente, deixei os assuntos bem espalhados. Bom, vou finalizar por hoje, tá? Finalizar por hoje, me estendemos um pouco, corri um pouquinho, deixar aqui a imagem do Renato, tá? E é isso, e é isso. Mas fica aquele convite para você, tá? Aquele convite mais uma vez. Pô, fala do meu time, do meu estadual. Deixa o comentário aí embaixo. Se você nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela moral pra gente, tá? Deixa aquela moral pra gente. Bom, agora vou encerrar, que tá cansativo, a voz vai começar a falhar também. Muito obrigado a todos. Desejar uma ótima semana, hein? Ótima semana para todos vocês. Seja uma grande semana. Temos jogos importantes, tá? Então é isso. Então é isso. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e a gente vai voltando e vai comentando, né, os assuntos do dia, as notícias do dia, os resultados do dia também. É isso. Encerro por hoje. Valeu demais. Um forte abraço. Ótima semana para todo mundo e até não sei quando, tá? Tchau.